Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz. Amém. Na semana anterior, nós chegamos em uma parte dos contrastes. Nós estamos trabalhando as figuras de linguagem, trabalhamos a diferença entre as símbolos e as metáforas, que são figuras de linguagem de comparação, e iniciamos dentro dessa questão das figuras de linguagem, dos contrastes, usando algumas expressões do mais e do porém. E nós levamos um tempo significativo lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Nós não lemos todo o capítulo, mas fizemos um paralelo aonde Jesus dizia, antigamente dizia dessa forma, eu porém o digo, mostrando essa mudança de direção. E aí nós associamos com outros textos, resumindo essa questão, de cada um desses versículos, Jesus estava mostrando que a verdadeira religião que agrada a Deus não é uma religião que está fundamentada em coisas externas, mas em questões do nosso próprio coração, fundamentado na revelação divina, na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Então isso aqui eu estou só recapitulando, aí nós trabalhamos cada um desses versículos associando com outros textos. Aí nós demos um exemplo, por exemplo, que falava, antigamente, se você se deitasse com uma mulher, era considerado relação ilícita, adultério. Aí ele vai dizer, eu porém vos digo, se você apenas olhar para uma mulher com um desejo lascivo, já cometeu adultério. Então, esse contraste do mas, eu porém vos digo, mostra que há uma questão do interior do coração. Aí nós vemos também um outro exemplo do assassinato, que está no Decálogo. Aí ele usa essa mesma dinâmica. Aí, antigamente, para ser considerado homicida, você tinha que tirar a vida como Caim fez com Abel. E aí nós vemos lá em 1 João, no capítulo 3, que se eu odiar a meu irmão, eu sou considerado diante de Deus um homicida. Né? A questão é se eu ficar alimentando por um breve tempo ou por um longo tempo, depende das circunstâncias, da potencialidade das nossas emoções ali, nós podemos de fato derramar sangue de alguém, sim ou não. Você nunca teve à beira de um colapso no trânsito. Um momento que nós temos que vigiar muito, nós, homens e mulheres de Deus, que estamos no trânsito ali, que as ciladas são grandes. Né? Revela muito como nós precisamos da graça de Deus, irmãos. Eu estou falando isso por experiência própria, né? Que Deus tenha misericórdia da gente no trânsito também. Amém. E aí, dando continuidade, ainda trabalhando essa questão dos contrastes, que revela uma mudança de direção e nos ajuda a compreender melhor alguns textos das Sagradas Escrituras, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, ainda nessa proposta dos contrastes, né? Que é uma oposição, algo contrário, que traz uma contrariedade, uma mudança de direcionamento, aprofundando o sentido daquela ideia revelada no texto. Lá no versículo 19, Gálatas 5,19. Quem pode ler Gálatas 5,19? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, continua. Pode ser até onde termina a lista. Ok. Lascívia, versículo 20, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, então aqui nesse primeiro momento, ele traz uma lista de frutos da carne e vão revelar o que essa carnalidade
produz um coração de um homem não regenerado e que leva ele, influencia ele de maneira cognitiva e comportamental, conduz toda a sua vida nas suas práticas. Porém, agora tem uma expressão que faz um divisor de águas, que é a expressão mais. Eu não sei se na sua versão tem mais ou contudo, todavia, que traz essa ideia de contraste, de oposição, de mudança de direção. Alguém pode ler o versículo 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O 24, irmã Marcela, por favor. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com a concupiscência. Então, a ideia nesse texto, por meio desse contraste, o apóstolo Paulo está estabelecendo o que a carne produz e o que o Espírito produz. Porém, essa segunda aqui só vai acontecer, só vai ser gerado em quem já foi gerado novamente por Deus, em quem já experimentou o novo nascimento. Porque é impossível, sem o novo nascimento, isso ser estabelecido no coração do homem. Ele primeiramente tem que experimentar esse nascer do alto, como Jesus fala lá em João capítulo 3 para Nicodemos. Agora, é interessante que eu pedi, não estava na lista, eu pedi para a irmã Marcela ler o versículo 24, porque às vezes a gente, cada um de nós, dentro dessa lista do fruto do Espírito, tem alguns desses quesitos que é mais evidente na minha ou na sua vida, e outros menos evidentes, e outros bem distantes, não é verdade? Mas que caminhos eu tenho que dar para que eu possa experimentar na minha vida e trazer glória para Jesus Cristo? No versículo 24 ele vai responder: os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, a vida cristã, após nós sermos gerados do Espírito, da água e do Espírito, a nossa vida cristã é uma luta diária contra nós mesmos, contra a nossa vontade. E aí eu fico vendo alguns louvores, né, que o que importa é o meu coração. Depende. Se o seu coração estiver em harmonia, em direção do Espírito de Deus, aí faz sentido. Agora, se ele estiver naqueles momentos que a carne fala mais alta, os pensamentos insubmissos, de rebeldia, então isso aqui nos faz tirar algumas lições importantes. Primeiro, não basta orar para que esse fruto do Espírito seja manifestado na minha vida. Eu preciso identificar profundamente quais áreas precisam ser trabalhadas urgentemente na minha vida. Por exemplo, em mim, uma coisa que eu já identifiquei há muito tempo é a questão temperamental. Então eu tenho que, não que nas outras áreas eu não tenha que crucificar, mas é uma área que eu sou mais carente, sou mais necessitado de ser, isso no meu dia a dia, essa percepção de estar acontecendo na minha vida que vai responder para mim mesmo se eu sou de Cristo ou não. Não é apenas frequentar um grupo religioso ou se congregar fielmente, mas é essa identificação se de fato eu estou em Cristo. Como saber se de fato eu estou em Cristo? Identificando essas questões que precisam ser tratadas em nós. Nesse sentido, irmãos, nós vamos ser tratados até que Jesus Cristo voltar. E isso nos ajuda a entender por que eu tenho que todo santo dia ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Porque é ela que vai ser o remédio que vai trabalhar não apenas em cima dos sintomas,
mas da raiz do meu maior problema, que é a vontade da carne, né? O nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba. Por isso que o Evangelho de Cristo, ele humilha o homem, ele vem para nos humilhar. Então, essa ideia de que, não sei se vocês já ouviram, ele, entre aspas, se retratou, mas é porque talvez ele está perdendo seguidores. A mensagem do tema central era: você é o ponto fraco de Deus. A ponto de Deus ter deixado o seu trono, porque você é o ponto fraco de Deus. Ou seja, e por você ser o ponto fraco de Deus, você atraiu, moveu o coração de Deus para que ele se encarnasse. Olha quanta heresia. Né? Ele não veio por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E isso precisa ficar claro logo no primeiro dia, quando a pessoa experimenta um novo nascimento. Ok? Então, só para nós observarmos que esse contraste, ele estabelece essa diferença. E aí, é interessante, você, todas as vezes que lê as Escrituras, você vai perceber esses conectivos. Ele faz muita diferença. Por quê? Na interpretação daquele texto e muito mais na aplicação. Porque se o mais é uma mudança de direção, todas as vezes que eu me aproximo das Sagradas Escrituras, a minha vida também eu tenho que me tornar um pouquinho mais parecido com Cristo. Tem que haver uma mudança de direção das minhas próprias vontades para a direção do senhorio de Cristo. Então esse mais ele é muito importante não apenas para a interpretação, mas também ele é poderoso para a aplicação nas nossas vidas, para que aquele texto eu me sinta desafiado. Então, não adianta, por exemplo, você fazer uma leitura da Bíblia e você deixar algo aberto. O seu processo cerebral, ele vai desassociar aquela leitura de tudo aquilo que você vai se envolver naquele dia no seu cotidiano. Agora, quando você lê aquele texto, entende isso e fecha orando a Deus em cima daquele texto, tudo que você vier fazer, e quando algo vem em contrariedade àquilo que o Senhor te ensinou naquela leitura, tu começa a ter uma certa vigilância, você começa a orar um pouco mais em espírito, fazendo aquilo que você faz no seu dia a dia. E aí você está vivendo a palavra. Isso é viver a palavra, né? No sentido vivo dessa expressão. Então, Paulo está fazendo esse divisor de água, mostrando o que estabelece a carne e o que o Espírito produz. Ok? Agora, hoje nós vamos dar continuidade trabalhando uma outra... Vamos trabalhar nessa manhã 3 novas figuras de linguagens. Antropomorfismo, antropopatia e zoomorfismo. E principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é recheado, enquanto símbolos e metáforas são figuras de comparação, essas 3 que nós vamos trabalhar hoje, nesta manhã, elas são figuras de pensamento, de ideia, de significado, onde ela traz algumas características do homem ou do animal, ou sentimento humano, da relação humana, para a divindade, para o transcendente, para Deus. Voltando Para o outro slide. a sua fala, e às vezes a gente fica preocupado e realmente não sabe sobre as dificuldades da misericórdia de Deus, porque nós praticamente tem coisas que acontecem no nosso país insuportáveis contra o princípio bíblico, que você, segundo a palavra de Deus, você é um assassino.
devido à própria palavra de Deus, como os governos, os políticos fazem contra a palavra de Deus, que você acaba sendo homicídio porque você não suporta aquilo. E para nós que somos crentes, que conhecem a palavra, e sabem que esses homens, todos esses homens que vão contra a palavra de Deus, que nós não conseguimos suportar, eles vão falar, quando vão falar, você até desliga a televisão, ou então corta a fala porque você não suporta. Segundo a palavra de Deus, você é um homicídio, porque você não está suportando. Não é isso aí? E eu vou mais além, sabe aonde é uma área que a igreja, nós pecamos e nos tornamos semelhantes a homicidas? É quando aquele que é colocado no poder, seja ele um presidente, um governador, ou um prefeito, um vereador, não bate com a nossa ideologia. Até aí tudo bem, está dentro do campo das ideias. Porém, a Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Aí Deus não está perguntando para mim, Wanderson, só ora por ele se haver conexão nas ideologias, se ele não for um marxista cultural, por exemplo, né? Não for um comunista, um socialista, não. Então, uma vez eu preguei numa igreja batista lá na Quadra, e eu fiz essa pergunta. Uma sociedade masculina tinha muitos homens, tinha quase 200 de homens. E eu fiz essa pergunta. E alguns, ainda bem que não foi no período de Bolsonaro com o bolsonarismo, graças a Deus, porque talvez eu seria massacrado ali. Então, pegando a fala do irmão Cides, é interessante para reflexão, porque às vezes nós não damos conta de quanto nós estamos na carne e não no espírito. Em nome não da Bíblia, mas em nome de uma suposta posição ideológica política. E foi bem aí onde a igreja brasileira começou a se perder nesses últimos anos. A própria igreja, na sua representatividade, ela nunca teve tão carnal em detrimento de uma posição política. Entende? Por isso que a igreja está naufragando cada vez mais. E nós precisamos fugir disso e corrermos para aquilo que é agradável ao Senhor. Então, antropomorfismo, ela é a junção de duas palavras. Antropos, que vem, surge a palavra antropologia, que é o ser humano, o homem. E morfos vem de morfismo, vem de forma. Então, o que seria esse antropomorfismo que a Bíblia está recheada? É a figura de linguagem que atribui a Deus qualidades, ações, faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano. Trata-se de atribuições de características corporais e atividades físicas ao Senhor. Você já se deparou ao ler um texto, você lendo sozinho na sua casa, e você se deparou, o autor em determinado livro, atribuindo características humanas a Deus, e você ficar sem compreender o que aquilo significa? Você estava diante dessa figura de linguagem chamada antropomorfismo. E isso é muito importante, irmãos, porque isso vai nos estimular continuamente a meditar, a estudar a palavra de Deus, e vai evitar algumas crises, como aconteceu comigo nos meus primeiros anos de fé, quando pela primeira vez eu me deparei sem saber o significado dessas expressões, dessas figuras de linguagem. Eu entrei por um período temporário em alguma crise, porque existem alguns textos que são bem complexos. Mas aqui, não tanto, quando a gente começa a compreender o significado e o propósito pelo qual o autor está usando esses antropomorfismo, antropopatia e zoomorfismo. Vamos ver alguns exemplos do antropomorfismo. Abra sua Bíblia lá no Salmo 8, versículo 3.
E quem encontrar e desejar assim ler, fique à vontade. Salmo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, aí eu pergunto para vocês: Deus tem dedos? O que ele quer dizer com essa expressão quando o autor ele coloca dedos? Ele está falando que quando ele contempla os céus, que você criou com os seus dedos. O que um dedo faz? Ele está atribuindo uma característica humana para aquele que é todo poderoso, que é espírito, e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Ele é imanente, mas ele é transcendente. Ele está acima de tudo e de todos, até acima dos céus, da própria criação dele. E isso distingue como ser Deus imutável. Então, o que significa essa expressão, os seus dedos? Aí você olha, o que você faz com o seu dedo? Você cria, é um movimento, é uma dinâmica. Ele está mostrando a ação de Deus por trás da criação dos céus, da criação do universo. Então ele contempla essa criação e ele fica subentendido nessa afirmação, nessa contemplação, que ele crê que houve um ser que se distingue de toda a sua criação e que criou, agiu soberanamente, sobrenaturalmente, para que ele pudesse agora estar citando esse salmo, dizendo que ele contempla esses céus. Então, ele usa isso aqui bem aqui, ó, é um antropomorfismo. Ele está trazendo partes humanas do corpo humano para uma ação divina, ok? Só a nível de dúvida, essa expressão bem clara, é porque eu estou colocando do lado, é a Almeida Revista e Atualizada, tá bom? É a versão da Bíblia, talvez a sua seja dela, não sei. Existem várias, existe Corrigida, Fiel, Nova Versão Internacional. Aí você deve verificar nas primeiras páginas aí da sua Bíblia. Um outro exemplo do antropomorfismo, abra lá no Salmo 10, versículo 12. Salmo 10, versos 12. Lembra-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão e não te esqueça dos povos. Ok. Mais uma vez aqui ele usa mãos, dedos, bem parecido, né? E que revela a ação de Deus, né? O termo mãos expressa a ação de Deus, assim como dedos também. Não afirmando, contudo, que Deus tenha mãos, assim como nós temos. Ou seja, embora Deus seja transcendente, mas quem precisa compreender a sua revelação são os seres mortais, somos nós. Por isso ele vai usar uma linguagem humana. A Bíblia ela é uma linguagem ao mesmo tempo divina, mas ao mesmo tempo humana. Por isso que você vai... A própria composição dos 66 livros é uma prova viva disso. De que apesar de ser divina, ela é humana, onde cada autor foi supervisionado pelo próprio Espírito de Deus, de acordo com a sua personalidade, a sua capacidade, né, com ausência de equívocos e de contradições e de erros. Uma outra coisa que é interessante nós avaliarmos essas figuras de linguagem é que às vezes há aparentes contradições. E quando nós compreendemos um pouco melhor essas figuras de linguagens, de fato elas não passam de aparentes contradições. E aí nós vamos ver na próxima figura de linguagem. O Salmo 31, versículo 2, vamos lá. Ainda na primeira figura de linguagem, antropomorfismo. 31. Versículo 2. Inclina-me os ouvidos
Livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Você lembra que isso aqui a gente pode estar olhando no texto, mas quantas vezes nós, não, quando vamos orar, às vezes a gente não ora parecido. Senhor, inclina os teus ouvidos, me ouve. Né? O que você tem em mente quando você está orando isso para Deus? Né? De repente você quer que Deus lhe dê uma direção, uma coisa que está obscura. Não tem momentos que às vezes a gente parece que clama isso aqui com mais fervor, com mais intensidade, que a gente quer uma resposta urgente da parte de Deus e cremos que de fato Ele está nos ouvindo, só que ficamos às vezes agoniados porque não sabemos, porque ouvir Ele ouve, agora saber no espaço e no tempo como é que se vai dar essa resposta, aí a gente tem que estar atento e paciente. Aí é um desafio para nós, povo de Deus. É um desafio. Aqui já é a atualizada corrigida fiel, a ACF. Então a palavra ouvido aqui refere-se à faculdade auditiva de Deus, não à forma física como de um ouvido humano. Salmo 34:16. Quem encontrar pode ler. Todos esses exemplos estão se referindo ao antropomorfismo. Salmo 34:16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para que lhe estima a terra, da terra essa memória. Então aquele. Alguém vai falar? Aqui ele usa a face. Na versão do irmão Alcides ele fala os olhos do Senhor. Então estão contemplando todas as coisas, inclusive aqueles os justos e os maus. É interessante que quando eu uso essa expressão face ou os olhos do Senhor, eu me lembro de um pedido de Moisés, que ele queria ver o quê? A face de Deus, né? Só que é um pedido que esse aí, Deus aí, o autor vai usar logo na frente de uma manifestação gloriosa, uma outra atribuição humana a Deus que Moisés viu as costas de Deus. Uma outra figura de linguagem ali, porque não é possível ninguém ver literalmente a Deus e permanecer vivo. Mas é interessante, tem um texto em João 1,18 que existe uma forma de nós vermos Deus. Abra lá João 1,18. E se Deus me fazer lembrar, a gente vai trabalhar hoje à noite esse texto. Não que ele seja o texto central da pregação, mas ele vai ser citado. 1,18, né? É 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. Ou seja, ninguém nunca jamais viu Deus, mas nós vemos Deus revelado no Deus unigênito, que foi revelado pelo próprio Pai. Então, por isso que Jesus Cristo, a verdadeira religião que agrada a Deus, é uma religião que está fundamentada na revelação cabal, total e completa que foi dada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nele nós contemplamos a face de Deus. Por quê? O autor de Hebreus vai falar isso logo nos primeiros capítulos. Porque esse Filho, ele é o autor, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. E aí vocês vão guardando essas informações na mente e no coração, porque Jesus, ele não é apenas um cara legal, cheio de moral, um profeta, ou um espírito evoluído. Tudo isso é ofender a pessoa de quem ele é. Né? Algumas pessoas acham que estão colocando ele em um patamar, um nível legal. Na verdade, todas essas características e formas conceituais de alguns grupos religiosos ou de pessoas, e até mesmo pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas, diminuem
de fato a beleza, a suficiência e a majestade de quem Jesus Cristo é. Então, em Cristo, nós vemos a face de Deus. Então, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Salmo 34:16. Agora nós vamos ver uma segunda figura de linguagem, que é antropopatia, que é, enquanto lá nós falamos de formas e características humanas a Deus, aqui vai ser atribuído a Deus sentimentos humanos, emoções, sentimentos e emoções dos homens mortais à divindade, ao ser, ao Criador dos céus e da terra. Vamos ver o que significa. É uma figura de linguagem que atribui emoções, sentimentos, paixões e desejos humanos a Deus. O que nos encanta nas Escrituras é que elas utilizam-se de linguagem puramente humana para comunicarmos verdades divinas e eternas. Então, como nós já falamos, isso tem o intuito de trazer a revelação divina a nós, seres mortais. Agora nós vamos ver um exemplo que aparentemente é polêmico e contraditório. Abra lá em Gênesis 6:6. Na verdade, eu vou pedir que você abra em duas passagens bíblicas. Gênesis 6:6, deixe marcadinho, e Números 23:19. Então, eu já ia usar, pastor, duas expressões pentecostais. Aí eu ia dizer assim, ó, uma varoa de fogo, abra Gênesis 6:6, e um varão de fogo, abra em Números 23:19. Ou seja, uma mulher de Deus, abra em Gênesis 6:6, e um homem de Deus, abra em Números 23:19. Quem abriu em Gênesis 6:6 pode fazer a leitura. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ok. Então, esse texto, diante da corrupção do gênero humano, dentro desse contexto do capítulo 6, ele vai mostrar que Deus se arrependeu. Aí está afirmando, tá? Gênesis 6:6, que Deus se arrependeu. Agora, quem abriu lá em Números 23:19? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Ok. Então, vamos de trás para frente. A leitura do texto que a irmã Nelci leu em Números 23:19, quem está dentro daquele contexto é Balaão, que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Então ele, no meio do caminho, ele encontra-se e ele recebe essa revelação acerca do próprio Deus, mostrando que esse Deus, o Deus do povo de Israel, não é filho do homem para que minta e se arrependa. Ele não se arrepende. Só que aí entra a importância, por isso que de fato a igreja vai haver momentos que ela vai precisar de homens dotados de serem mestres no sentido de disponíveis para ensinar coisas um pouco mais complexas. A palavra hebraica aqui para arrependimento é uma, e lá em Gênesis 6:6 a palavra hebraica é outra palavra. Mas quando foi traduzida para o português, que também está dentro da gama de significados, arrepender-se. Porém, lá em Números 23:19, a palavra é chove. E essa palavra nos traz a ideia de retornar a um erro cometido. Então, nesse sentido, está dizendo que Deus ele não é filho do homem para que minta e se arrependa, pois ele é imutável no seu caráter e nos seus propósitos eternos. Mas há uma aparente contradição, porque em Gênesis 6:6 fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aqui é uma outra palavrinha hebraica, que é vai-nahim, né, que tem esse finalzinho cultural. Isso aí já é fruto lá do pastor Rafael, né? Entendeu? Então, a ideia que mais se aproxima em Gênesis 6:6, que eu estava pesquisando e tenho edificado muito essa ideia,
quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, o significado que mais se aproxima com o que o autor tentou expressar aqui, para que o público imediato lá compreendesse, e nós também, é esse respirar profundamente. Nunca aconteceu com você? Quando você está numa situação, seja de estresse ou de descontentamento com alguma situação ou com o comportamento de alguém, e que você já está cansado, aí nesse caso esse cansaço serve para nós, emocionalmente, espiritualmente, estressado ali, e aí você... Eu não acredito. Entendeu? É um dilatar das narinas. Esse arrependimento de Deus é um dilatar das narinas, esse fungar. Não é esse arrependimento de Números 23, 19, que cabe a mim e cabe a você, que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Então, essa antropopatia, onde há essa aparente contradição, esse arrepender-se, né, é o dilatar das narinas, esse respirar profundamente diante de um comportamento não correspondente ali, que é a corrupção do gênero dos homens dentro daquele contexto ali. Agora, abra lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem encontrar pode ler, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ok, então Bíblia tem uma antropopatia também, né? Onde ele traz. Se vocês me perguntar como é que o Espírito Santo ele se entristece, eu confesso que eu achei mais fácil explicar lá o hebraico do que ter uma resposta pronta para trazer o que o Espírito Santo, como é que ele se sente quando nós pecamos, por exemplo. Porque entristecer o Espírito Santo, o que traz agora? O que traz a tristeza por Espírito de Deus é o nosso pecado, a nossa desobediência, que quebra a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Então ele usa aqui mais uma vez essa figura de linguagem antropopática, aonde ele usa o entristecimento provocado por nós ao Espírito de Deus, né? Então isso nos traz dois exemplos claros dessa figura de linguagem antropopática. Então, vamos recapitular. Antropomorfismo. O que é atribuído a Deus? Alguém pode me dizer? Um antropomorfismo lá na primeira figura de linguagem. Alguma característica física do homem, né? Dedos, mãos, Que é atribuído a Deus. Deu para compreender? E agora, o que é atribuído na figura de linguagem antropopática que nós estamos vendo aqui? Está bem na frente de vocês. São emoções, sentimentos humanos atribuídos a Deus, a fim de nós compreendermos a ideia, o sentido daquela revelação divina dada ao seu povo. Ok? Certo. Então, Paulo, ele utiliza o estado humano para ilustrar como o Espírito Santo sente-se diante da indiferença do cristão ao seu relacionamento com Deus. Então, nós geramos tristeza nesse sentido figurado para o Espírito de Deus quando a nossa vida está em desarmonia ao senhorio de Cristo, contra o seu governo, quando nós estamos em rebelião contra o seu governo, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. O irmão Pedro quer fazer alguma pergunta? A irmã Rosa, está dando para compreender? Certo. E a última figura de linguagem que nós vamos estar trabalhando hoje
é o zoomorfismo. Ora, enquanto no antropomorfismo é atribuída características humanas físicas a Deus, na antropopatia são sentimentos e emoções humanas atribuídas a Deus. No zoomorfismo nós atribuímos o que? Zoo vem de animais. Formas de animais dentro de um determinado texto para compreendermos o que Deus está fazendo ou realizando ali, querendo nos transmitir naquela determinada passagem. Então, zoomorfismo é uma figura de linguagem que atribui características de animais a Deus ou a homens. Então, vamos ver um exemplo, um ou dois exemplos aqui. Em Ruth 2,12. Quem pode ler Ruth 2,12? Quem pode ler? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha aqui, ó, ele usando um zoomorfismo, né? Ele usa uma parte de um pássaro, asas, relacionado a abrigar, para que ele está se referindo a essa palavra, sobre a recompensa de Deus, e não só sobre a recompensa de Deus, mas que essa pessoa está abrigada por essas asas. Então ele nos traz uma ideia desse zoomorfismo, uma ideia de quê? De segurança, de proteção, de cuidado. E nós estamos debaixo das asas de Deus, né? Então isso transmite essa ideia do zoomorfismo, que traz uma característica de um animal para uma ação de Deus, que aqui é uma ação de cuidado, de proteção, de livramento. No Salmo 91, versículo 4, vamos abrir lá no Salmo 91, versículo 4. Alguém gostaria de ler? Cobrem de ar as suas penas e sob suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Então, mais uma vez aqui ele usa a expressão penas e asas para nos mostrar a sua segurança. Ok? Isso, para quem está há mais tempo, na verdade, isso só serve para uma igreja que estuda a Bíblia, mas a igreja evangélica brasileira está ficando tão enfraquecida que acaba servindo até para muitos contextos que estão há muito tempo da igreja e não conhecem, às vezes não sabem nem quantos livros tem no Antigo e no Novo Testamento. E muitas igrejas por aí onde eles retiraram a escola bíblica dominical para colocarem escola de líderes. Só que se você for ver a grade curricular que compõe essa escola de líderes, o termo é lindo e maravilhoso, escola de líderes. Mas se você for ver a grade curricular, como diz Boris Caizores, aquele repórter da Band, é uma vergonha. É antigo, só os mais antigos talvez já viram ele falar, é uma vergonha. Os mais novos talvez não sabem nem quem é ele. Entendeu? Então, Davi, poeticamente, faz referência a Deus como tendo pena e asas. Uma alusão clara à proteção que ele dispensa aos seus filhos. Então, para nós concluirmos nesta manhã, essa questão das figuras de linguagem, algumas lições nós podemos aprender aqui da importância das figuras de linguagem. Primeiro, que
as Sagradas Escrituras estão recheadas delas. Por isso é necessário nós compreendê-las. E eu quero encorajar a todos aqui presentes a até estudarem, revisarem. Você que já concluiu o ensino médio, revisar lá na parte da gramática, figuras de linguagem. A gramática em português mesmo. Não estou falando para você ir no hebraico e nem no grego por enquanto, não. Então, eu estou estudando. Teve um pastor, o pastor André, que ele criou, um pastor brasileiro criou uma gramática de português para obreiros. Aí tem morfologia, sintaxe, semântica, que entra as figuras de linguagem, e todos os exemplos das Sagradas Escrituras. Eu nunca tinha visto um trabalho como esse. Né? Esse aqui eu estou retirando um pouco de lá. Muito interessante, porque de fato, aí eu estava lendo lá, o que levou ele a escrever foi essa carência de obreiros pobres na sua língua vernácula e no entendimento da Bíblia, na interpretação e na sua aplicação. Uma segunda lição da importância de nós estudarmos as figuras de linguagens no entendimento das Sagradas Escrituras é que nos ajuda, em muitos momentos, em muitos textos, a compreender melhor e a aplicar melhor na nossa vida diária. E terceiro, nos estimula a não desistir da leitura, da meditação e do estudo constante da Palavra de Deus para o nosso crescimento e para o nosso bom testemunho. Então, que Deus aplique a sua santa palavra ricamente em nossos corações e que não venhamos a desistir e nem desanimar diante das aparentes complexidades ou algumas complexidades que há em algumas porções do texto sagrado. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.